Segundo bloco da live, o teatro é necessário? O teatro é necessário? Com ela, Rafaela Soares, de Pernambuco. Rafaela, eu tô esperando Dida Maranhão, Larissa Ferreira, bora. Ainda não veio a notificação, Rafaela. Vou te chamar aqui. Não consegui, tu sai e entra de novo. O teatro é necessário? Vou colocar aqui o Oi, tema. Na hora dos na hora que eu comentários vou da resposta, menina, é bem rápido, é uma hora batido. Isso mesmo. Vai Só estou esperar mais um colocando aqui. pouco. Tá. Quando você colocar, eu quero continuar meu raciocínio. Sim, ainda botei errado. Que eu vou botar teu estado também. Gente, fiquem aqui conosco. Ó, Dani chegando. Malu. Oi, Dani. Oi, Pode ir gente. conversando com o povo Tá. aí. Mandando beijo, agradecendo pela presença. Vamos lá É, interagir. vamos. Olha, gente, eu queria agradecer muito, muito. Vamos entrar daqui a pouquinho no segundo bloco da live. E eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui comigo, debatendo, interagindo sobre teatro, que é um tema super importante e que agora, na quarentena, a arte, de modo geral, está salvando a vida de muita gente. Muita gente ainda que não tem essa consciência de que arte é importante, de que arte é necessária, está podendo perceber agora com a live e agora no momento que nós estamos vivendo, que a arte é sim importantíssima na nossa vida. E ai da gente se não fosse ela. Verdade. Queria agradecer também a presença das minhas amigas que estão aqui me assistindo, de Ana Gabriela, de Dani, ai, minha gente, é tanta gente, de Nayara, se estiverem por aí ainda. Eu estou muito feliz que vocês estejam aqui, comigo nesse bate-papo. E é isso. Estou bem agradecida mesmo. Eu também quero agradecer a Larissa, a Dida Maranhão, Subversiva Papier chegando na área. Hoje eu sempre participo das lives também, das outras, dos amigos da cultura, de amigos que estão acompanhando as lives. A gente sempre tem que ter esse carinho, né? E hoje foi é um dia mais que especial. Fizemos a homenagem a Pazini, com várias pessoas que puderam acompanhar a live. Foi bem legal, bem intenso. Cadê Gilmara? Manda para ela. Gente, vocês estão vendo esse aviãozinho? Ó, um avião que quer, ó, decolar. Não é o decolar.com, mas é o decolar no seu direct. É isso aí. Você pega ele, aperta e manda para as coleguinhas, manda para as amiguinhas. O meu Ó, vai direct. aí, ó. É a setinha. Cadê Essa setinha Diego? Eu mandei para para compartilhar. Diego. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal agora. É, deixa eu ver. Jara ainda não entrou, Jaira. Toda noite eu envio beijo para Davi, para David, que é o filho dela. Ele, quando ela entra, ele assiste a live com ela. Aí eu tenho que mandar beijo. Eita. Eu mandei aqui para algumas pessoas. Estou mandando convite. Uhum. Eu mandei para Diego, ele disse que ia acompanhar. Eu mandei também. Deixa eu enviar aqui para uma menina que
tá perguntando como foi a live. Pronto. Pronto, vamos Bruna, lá começar? tá, vamos Continuar? lá. A Como se Gilmara fosse. tinha colocado a experiência dela na escola. Ela é formada em letras e Isso. tem uma turma de arte. E os alunos reclamam demais. Foi até aí que eu peguei o comentário dela. Então, quando ela entrar, se ela puder repetir, a gente faz a leitura do comentário. Eu passo a É bola para ti para tu terminar teu raciocínio certo. do primeiro bloco. Então, gente, continuando agora o segundo bloco, mas eu vou continuar um raciocínio lá do primeiro bloco, foi sobre uma questão que Bruna, minha colega de graduação, ela comentou quando eu estava falando sobre a minha experiência na escola pública. Enfim, que ela falou que temos que conhecer primeiro as metodologias do ensino do teatro para poder, né, a gente conhecer para poder aplicar com os alunos. Eu concordo, super concordo com isso. Mas assim, além disso, tem outras questões e outros fatores, porque muitas vezes o professor ele sabe, ele domina a metodologia, mas quando ele chega na sala de aula, se os alunos não quiserem, não se efetiva esse contato. Lógico que o professor tem outros meios de articular e de fazer com que esse aluno e ganhe esse aluno para a arte, mas isso é um processo, isso demora, isso demanda tempo. E assim, quando eu me referi da minha experiência na sala de aula, na escola pública, é porque, assim, eu nunca tinha tido uma experiência dentro de escola. Eu nunca tinha feito nada. Então, assim, foi um pouco chocante. Não pela realidade deles, mas pela rigidez que eles apresentavam, sabe? E não é porque eu não sabia, eu não conhecia as metodologias do ensino do teatro, porque dentro do curso a gente tem esse direcionamento, né? Acredito que qualquer curso de licenciatura você vai ter. Mas o que faltava em mim naquela época talvez fosse uma certa experiência de convocar aqueles alunos, talvez aquela realidade e as piadas que eles faziam, para mim foi tão impactante que eu fiquei muitas vezes sem ação, sabe? Mas assim, eu já tive a oportunidade de ter outra oportunidade com alunos de escola pública, inclusive aqui na minha cidade, em Arco Verde, que foi essa experiência que eu supervisionei o trabalho do TCF, que foi um convite da minha prima Gilmara, e assim, foi um trabalho maravilhoso. Os alunos se entregaram, lógico que era um grupo pequeno, mas eles estavam super empenhados em conhecer, eles gostavam de quando eu ia, professora, e agora a senhora vem quando aqui para a escola? E ficavam ansiosos, tinha essa ansiedade, você percebia de como a arte fazia falta, faz falta naquela escola, como faz falta em qualquer outra escola. E que muitas vezes esses professores de outras áreas vão dar essa aula, mas eles não têm o domínio apropriado. E aí, quando eles apresentaram o trabalho, minha prima foi falar, um pequeno debate lá na frente, explicar a apresentação, porque ela era a professora que estava à frente, eu fui apenas uma professora convidada para estar ali. E ela falou: Nossa, eu acredito que cada professor, cada um tem que estar no seu quadrado, porque eu não saberia desenvolver esse projeto dessa maneira como Rafaela desenvolveu. Então, tem coisas assim que são próprias da área dela e da linguagem dela que não são pertinentes à minha, mas que a gente pode trocar conhecimento? Pode. Isso sim. Eu falei da questão no primeiro bloco da arte subordinada, né, a outras disciplinas. Mas não é que a arte, o teatro, ou qualquer disciplina de arte dentro da escola, ela não possa intercambiar o conhecimento. Não é que ela não possa ser interdisciplinar. Claro que ela pode, com certeza ela pode, mas não é se servir do teatro, que eu quis dizer, para ele ficar só subordinado como um vassalo das outras disciplinas, porque não é isso. Porque o teatro ele é uma linguagem como qualquer outra.
Assim como a matemática, o português, que tem os seus signos, o teatro ele também tem, e que o aluno ele precisa se apropriar dos termos teatrais, da linguagem teatral, dos signos teatrais, que são o figurino, a maquiagem, o trabalho de preparação de elenco, de interpretação. Eu acredito que é isso, sabe? O trabalho com arte, ele deve desenvolver essas potencialidades, tanto no aluno da instituição formal, quanto em qualquer outro meio. É por isso que, respondendo ao que eu trouxe lá no bloco um da questão de fazer teatro para melhorar a minha expressão verbal, para melhorar a minha expressividade. Vai melhorar? Vai melhorar, mas não é o objetivo final do teatro. Ele se propõe a outras coisas, não especificamente a isso, entende? O trabalho com teatro, ele por si só, ele já vai desenvolver em você, em qualquer pessoa que faça teatro, essas habilidades e essas competências. A pessoa vai adquirindo durante o processo pedagógico, artístico, vamos dizer assim. O professor Jorge Milton, ele fez a pergunta como se organizava o currículo na tua escola, né? Tu passou agora, né, para o estado, para o seletivo, só que está no período da pandemia. E Isso. tem também a situação do. E ele comentou também na pergunta que uma das linguagens que não tem lá é dança. E se tem dança aí como linguagem? Ou é só aula de artes, teatro, artes visuais, teatro e música? Olha, o que está na lei, que é o que a gente vai falar aqui, o que está previsto na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394, do ano de 1996, é que o trabalho com arte, ele faça parte do currículo da educação básica e, por um decreto-lei, se não me engano, no governo de Dilma Rousseff, ela determina quais seriam essas 4 linguagens artísticas, que são teatro, dança, música e artes visuais. Isso aí é em todo o território nacional. Então, teoricamente, nós teríamos que ter um professor para cada linguagem artística dessa. Agora, eu não sei, como eu assim ainda sou leiga na área da educação, vou entrar agora. Para quem não sabe, né, eu fui aprovada no processo seletivo do Estado, agora para trabalhar com a rede estadual de ensino na área de teatro, de artes. Então, eu vou começar a me inteirar, a me apropriar disso agora. Mas, assim, pelo que eu sei, é o seguinte: quando tem um professor formado, quando tem uma formação na área de arte, ou eles aproveitam aquele único professor na área de arte para todas as linguagens, para ele dar artes no geral, ou então simplesmente a escola não tem professor de arte. E aí, outro professor de outra disciplina ocupa e preenche essa carga horária com arte. Professor de história, um professor de português, porque eles acham que essas disciplinas são as disciplinas que mais se aproximam do teatro, que mais se aproximam da arte. Só que, na verdade, eles não têm o conhecimento que uma pessoa que teve a formação, que passou, não tem essa propriedade para dar essa aula. Ele pode até dar, mas não vai ser igual, né? A gente sabe. É que nem nós fôssemos fazer uma operação, né? Nós que somos do teatro, nós podemos ocupar qualquer profissão no campo do palco. Isso, verdade. E se estivéssemos fazendo uma cena como enfermeira, por exemplo, e alguém perguntasse, te chamasse, por favor, a pessoa está passando mal, eu preciso da tua ajuda, e tu não sabe o que tu vai fazer, porque tu é atriz, tu tá no palco. É a mesma coisa que os outros profissionais fazem conosco, e fazem principalmente com os estudantes, né? Estão ali matando sonhos, matando, sequelando meninos e meninas.
Porque se tu não é da área, como é que tu vai te atrever a dar uma aula se tu não é do teatro, se tu não é da música? Como é que eu vou trabalhar ritmo ou a melodia? Vou falar da escala no campo da música se eu não sou da música? Isso. Não vai ter aquela propriedade, né, de passar aquele conhecimento. Não, não é a mesma coisa, entende? Então, eu acredito que precisa sim capacitar mais e mais professores de arte, de teatro, de música, de dança, sabe? E respondendo só a pergunta dele, a pessoa que fez essa pergunta sobre o professor dentro da escola de dança, qual é o nome da pessoa? É o professor Jorge Milton. Então, professor Jorge Milton, a questão do ensino de dança na escola, o que eu conheço também da realidade da escola particular, falando um pouco dessa realidade da escola particular, como é que ela acontece? Muitas vezes também, o professor de arte de uma dessas quatro linguagens artísticas, ele é contratado, mas ele é contratado ou para dar só a sua linguagem, ou para dar artes de maneira geral dentro da escola. Então, a realidade da escola particular é essa. Eles não contratam mais de um professor de arte, ou porque eles não querem ter, com certeza não querem investir, não querem dar esse investimento. E na escola estadual, municipal, é a mesma coisa. Ou eles contratam apenas um profissional para todas as linguagens, ou realmente não tem aquele profissional com aquela formação. Então, o que dificulta mais ainda. E como eu falei, as cidades aqui do interior do estado, profissional formado em arte ainda é bem escasso mesmo, porque a gente só tem um curso de formação de licenciatura em teatro na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, que fica em Recife, na capital. Então, muitas pessoas ou não querem se deslocar da sua cidade para ir para a capital, ou muitas vezes não têm recursos para se deslocar. Mas, assim, graças a Deus, tanto eu fui uma dessas pessoas que consegui ir, e muitas pessoas da minha turma eram do interior, conseguiram se formar, e eu fico muito feliz de saber que o ensino de arte e do teatro nessas cidades, de cada um que estudou comigo, esses alunos, eles estão em boas mãos. De Bruna, que é uma colega minha de graduação, tenho certeza que ela é uma excelente profissional, uma excelente professora, e outros que estudaram comigo e que hoje estão dentro da pedagogia do teatro. Então é mais ou menos isso. E eu espero que mais e mais professores eles se formem dentro da área, eles comecem a circular nas capitais e principalmente no interior, onde esse campo ainda ele tem a crescer e a se desenvolver muito mais. Foi a Gabi que fez o comentário, né, que falta professores de artes, porque ela estava falando da realidade do município, né? É Sim. importante frisar que aqui na capital ou na região metropolitana, os profissionais ficam ali concentrados, que querem ficar próximo das suas casas, trabalhar ali próximo, ou na capital ou na região metropolitana. Mas nem todos querem ir fazer uma mudança para o município, né? Modificar a sua vida, a sua rotina em um município. E ela fez esse comentário aqui na live, no primeiro bloco. Eu só estou resgatando. E tem um outro cenário, é o cenário mesmo da falta de concurso. Então, o que está aparecendo são seletivos. E hoje, muitos jovens que acabam de se formar o que eles querem é trabalhar. Então, eles vão para onde? Vão para os municípios. Você tem que ir mesmo. Uhum. Não, Olha o então, David, rapidinho, rapidinho chegou. David está assistindo a live. David, beijão, viu, David? Fica aqui na live com tua mãe. É o filho da David, Jaira. Manda beijo para David, Rafa. David, seja bem-vindo. Toda noite, gente, ela entra e tem que mandar um beijo pro David. Então, sobre essa questão da escassez de concursos,
Eu me formei, não faz tanto tempo assim, mas já faz um tempinho, que foi em 2016. E de lá para cá eu passei, assim, muitas crises. Eu não sabia se continuava na área ou não. E eu percebi justamente dentro desse tempo a escassez de concursos, do quanto que eu queria fazer concurso, prestar concurso para trabalhar, e que ainda é uma realidade muito difícil. É uma realidade que você tem que estar à procura dos concursos, porque não tem muito concurso na área. E quando tem o concurso, geralmente o cronograma ele sai de forma equivocada, porque existe, como eu falei, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determinando arte em toda a educação básica. No decreto-lei do governo de Dilma Rousseff, ela determina quais são essas linguagens. E mesmo assim, quando surge o concurso, sai artes em geral. Então, como assim sai Verdade. artes em geral? Ano passado, eu prestei um concurso a nível federal, que foi do Instituto Federal de Educação da Paraíba, e eles ainda assim insistem nessa colocação perigosa de colocar artes, professor de artes no geral. E os conteúdos, o conteúdo programático super extenso em música, em arte e dança. Eu acredito que esses concursos, nessa formatação, eles eram apropriados, sim, no antigo currículo, onde nós tínhamos artes cênicas. Por quê? Por conta da lei que determinava que o professor ele tinha que ser polivalente. Ou seja, polivalente, ele saía, ele se formava na universidade e ele tinha o conhecimento das 4 linguagens artísticas. Mas que hoje, com essa mudança da LDB de 1996, isso não existe mais. Então, parece que as pessoas ainda querem trazer esse passado de volta, que não existe mais. É impressionante isso ainda. É muito difícil a gente quebrar essas barreiras. Uma professora de artes visuais do departamento lá da Universidade Federal de Pernambuco, que eu entrei em contato com ela na época para conseguir material, ela ficou assim, estarrecida. Ela falou: eu vou enviar uma declaração para esse concurso, eu vou me posicionar, porque isso não pode acontecer, ainda mais sendo um concurso a nível federal, sabe? A lei é bem clara quando diz que isso não deve acontecer. Então é mais ou menos por aí, sabe? Que a coisa tá andando. No Maranhão, tanto a Associação Maranhense de Arte Educadores, quanto grupos de pessoas já fizeram intervenção em editais, mas eles não mudam. Eles continuam errando, continuam colocando linguagem geral, isso tanto na Secretaria Municipal de Educação, quanto na Secretaria de Estado da Educação, quanto em editais federais. Continuam colocando artes e para nós fazermos, nos submetermos à prova da linguagem de modo geral. Eu sou do teatro, eu deveria fazer prova dentro da minha linguagem, mas não. É dentro da linguagem geral, porque eu tenho que saber de tudo, da música, do teatro, das artes visuais, de tudo. Até da dança, porque cai dança, viu? No concurso cai dança. Pode não É, ter na cidade, na escola, pode não ter na escola a linguagem, mas cai dança. O Diego está fazendo uma pergunta aqui. Quais são as linguagens que a UFPE oferece, as linguagens artísticas nos as cursos? linguagens artísticas. Então, na Universidade Federal de Pernambuco, nós temos cursos superiores de que hoje em arte? Nós temos o curso de artes visuais, nós temos o curso de música. Eu acredito que tem tanto a licenciatura quanto o bacharelado em música. Agora, dança só tem a licenciatura. Teatro, mas no teatro também nós só temos a licenciatura e temos também o cinema, né? O cinema audiovisual. Mas somente música temos o bacharelado e a licenciatura. As outras linguagens, só licenciatura. E detalhe, que é até uma pergunta de Diego também, onde ele pergunta se tem mestrado em artes cênicas na UFPE. Infelizmente, nós ainda não temos o mestrado em artes cênicas na Federal de Pernambuco.
Não sabemos se algum dia esse mestrado, essa pós-graduação, ela vai acontecer, porque tem muitos problemas assim por trás disso. O governo federal que não quer abrir concurso para que mais professores eles ocupem esses cargos, porque o corpo docente do meu curso de teatro, ele é muito pequeno. Então, os professores, a cada período, você tem que sempre estar revendo os mesmos professores. Então, eles têm uma carga horária de trabalho muito grande, por ser um corpo docente pequeno, e que eles não dariam para eles assumirem tantas atividades na graduação e na pós-graduação. Esse é um dos problemas. Primeiro fator. O segundo fator também que nós temos, infelizmente, é a infraestrutura. Por quê? Porque esses cursos de artes, eles ficam concentrados na universidade, no CAC, que é o Centro de Artes e Comunicação. E as salas do Centro de Artes, o centro é grande, só que as salas disponíveis para os cursos de arte, por incrível que pareça, são muito poucas. Meu curso de teatro, quando ele começou na universidade, cederam espaço para o curso de música, algumas salas. Aí esse espaço, ele, por algum motivo, né? Eles não devolveram as salas ao curso de teatro. E o curso de dança tem funcionado à noite. Por quê? Porque não tem espaço de sala para que o curso funcione de manhã. Então, como é que nesse cenário de falta de sala, de falta de espaço, como é que nós vamos ter espaço para uma pós-graduação? Não tem. Um corpo docente reduzido. O governo federal não quer abrir concurso. Já falaram que se quiserem abrir uma pós-graduação, a universidade tem que se virar com os professores da graduação, com esses professores que já estão lá concursados. Então, seria um desafio muito grande. Então, assim, eu não sei quando que essa realidade vai mudar. Gostaria que mudasse. Mas a realidade é essa. O professor Jorge Milton, ele comenta: precisamos de professores das linguagens artísticas. Quase não temos professores e quando temos, estão ocupando espaço. São professores em processo de aposentadoria e complementando carga horária. E complementando carga horária não habilitados. Eu quero. Ana Socorro entrou, Mali entrou, Gabi Fernandes também entrou, sejam bem-vindas. Sejam O bem-vindas, Gabi. Diego. Bem-vinda. O Diego está comentando aqui, Dayana, só um minuto. Só um minuto que eu. Fala da realidade do Maranhão, Dayana, fazendo contraponto. Eu até falei no primeiro bloco, Diego, que a nossa realidade não difere muito com relação à escola pública, onde não tem. Uma luta para os arte educadores, teatro educadores, né, teatra. Tem um termo, né, que os amigos desconstruindo a linguagem utilizam, que as secretarias elas não organizam o currículo para cada professor dar a sua linguagem, para organizar a linguagem. Porque o professor, quando chega na escola, ele tem que dar toda a carga horária de arte. Ele vai dar música. Eu estava conversando com algumas colegas do teatro que atuam na escola pública e elas me falaram que elas chegam elas vão dar aula dela de teatro, ela dá aula dela de teatro, mas tem coisas que elas precisam passar de artes. E aí, ela não é professora de artes visuais, né, que eu estou falando. E com relação à universidade, Rafaela, e para quem está aqui na live, que é de outro estado, né, que é de vários municípios aí de Pernambuco, nós temos um curso de licenciatura em teatro. Na UFMA, nós temos o curso de licenciatura em teatro, temos o curso de artes visuais e o curso de música. São só 3 linguagens. Não temos nem dança nem cinema.
Em breve vai ter o curso de dança, em breve. E de cinema também. Então, no curso de teatro, o curso de teatro cresceu muito, principalmente relacionado ao quadro, né, ao corpo docente. A maioria, eu acho que a maioria das professoras, quase 90%, 70, 80, 90% são professoras doutoras ou pós-doutoras, né? Por exemplo, tem algumas que já são pós-doutoras, então o corpo docente é bastante qualificado do curso de licenciatura em teatro. Com relação à estrutura, nós temos uma estrutura que não é muito grande, comparada a outras universidades que tem um teatro dentro da universidade, tem um centro só para o curso, só para a linguagem de teatro. Lá na UFMA, nós estamos lutando pelo nosso prédio, o prédio de artes, que no prédio de artes vai ter vão ter as três linguagens. O teatro vai ter seu espaço, a música vai ter seu espaço e as artes visuais terá o seu espaço. Mas a luta é pelo prédio, por um teatro na UFMA. Nós não temos um teatro em termos de espaço arquitetônico. Nós temos salas e laboratórios, salas de aula que são laboratórios, teatro de bolso. Nós temos uma biblioteca que é a biblioteca setorial, que é um projeto de extensão incorporado ao curso de licenciatura em teatro. Nós temos a sala de jogos, a sala de dança, duas salas, né, de dança, e que para a parte mais prática, as aulas de corpo. Então, essa é a nossa estrutura com relação à Universidade Federal do Maranhão. E ano passado, com muita luta, foi implantado a pós-graduação em artes cênicas. Então, já tem a primeira turma aí, está estudando, a galera está pesquisando. Tem mestrado, viu, Rafaela? Também Maravilha. lá na Não UFMA. sabia disso. E tem professoras, tem a linha no campo da pedagogia, no campo da performance, né, no campo mais prático também. E, Maravilhoso. e tem cotas. Uma coisa muito importante que lá na UFMA também tem cotas, né? Que é um avanço para o curso de licenciatura em teatro, ter também a pós-graduação em artes cênicas. Só tem mestrado lá, né? Na UFMA, por enquanto. Já já vão abrir o doutorado, em nome Ai, de todas bom. as energias positivas. Só E, voltar aqui daí, para o. tá. Não, é que eu só Só queria contrapor um pouquinho o que você falou sobre a realidade da UFMA, que eu esqueci de falar sobre a Federal aqui de Pernambuco, que nos cursos de arte, em termos de espaços, nós temos espaços bons, principalmente o curso de dança, que agora construíram mais salas quando eu estava para concluir o curso. Então, o curso de dança tem uma variedade de salas, é bem amplo. E nós temos também, no Centro de Artes e Comunicação, onde funciona o curso de teatro e das outras linguagens artísticas, também funcionam outros cursos também de jornalismo, de letras. Nós temos um teatrinho que se chama Teatro Milton Bacarelli, onde acontece muitas vezes aulas de disciplinas, apresentações. Então é um teatrinho de bolso, onde a gente fazia os nossos experimentos com iluminação, enfim, nossas apresentações. A semana de cênicas, que acontece muitas apresentações durante toda a semana na universidade, promovendo esse intercâmbio entre o que é produzido na universidade com o que é produzido fora. Então, as pessoas convidam esses artistas, eles são convidados e eles apresentam, intercambiando com o que os próprios estudantes do curso produzem no curso. Então, é bem interessante, assim, essa dinâmica. E os professores, apesar de ter um corpo docente reduzido, têm mestrado e estão se especializando agora no doutorado, enfim, estão se capacitando cada vez mais. E uma vitória muito grande foi que no final, quando eu estava para terminar, para concluir a graduação, ingressaram no curso de teatro 3 novos professores doutores na área. Então, é uma riqueza muito grande.
Ó, e o curso foi implantado em 2005, né? Teve a primeira turma em 2005, lá no o curso de licenciatura em teatro, né, na UFMA, porque antes era só uma linguagem, né? Era curso de arte com habilitação em artes cênicas ou visuais, né? Deixa eu só voltar aqui. A Ana Cristina, ela comenta, precisamos que os habilitados em artes, teatro, dança, música, ocupem os espaços na escola. Fiz 3 estágios, nele todas as professoras estavam ocupando espaço. Percebi que elas, né, ficam envergonhadas, ou elas e eles, né? No Maranhão temos o mestrado em artes cênicas, isso lá na UFMA. O Diego comenta que o mestrado é recente. O mestrado foi implantado ano passado, né? A primeira turma foi ano passado. O nosso curso cresceu muito, além do grande número de alunos que estão no mestrado e doutorado. Foi de 2018 para 2019, se não me falha a memória. Ó, a obra, ó, Ana Socorro, que é professora da UFMA, ela é professora doutora, ela é doutora em teatro, ela é professora do curso de teatro lá da UFMA, ela está comentando aqui, a obra do Centro de Artes parou no início. Verdade, eu era do Centro Acadêmico de Artes e ficamos no pé, fizemos várias coisas, o reitor foi lá no CCH, o professor Natalino Salgado, que hoje ele voltou a ser reitor novamente da UFMA. Então, as obras tinham iniciado, aí depois houve a mudança de reitor e houve a crise política no país e a obra está parada. E agora veio a pandemia, né? E o prédio está lá para ser feito. O Diego Rabelo comenta, Rafa, vem fazer aqui o mestrado. Fran entrou. Fran, tu tá fazendo licenciatura em teatro, né, Fran? Fran também é atriz. O Diego comenta aqui. Aqui temos o teatro de bolso. O quê, gente? Temos o teatro de bolso, que é uma sala laboratório. Rafael Diniz, Josi, sejam bem, Josi, oi, sejam bem-vindos, seus meninos. José, desculpa, gente. Josi para José, é que eu tô lendo de cabeça meio na lateral, tá um pouco difícil hoje. Amiga, as professoras não tinham habilitação nas linguagens artísticas, entendi. As professoras das escolas que a Cristina estagiou, elas não eram de nenhuma linguagem das artes. Era professora de português, professora de história, de biologia, pegando a disciplina arte na escola. É uma coisa que a professora Ana Socorro, que está aqui na live, nós sempre discutimos isso, né? Colocamos isso em questão na sala de aula, no processo formativo, né? Durante a formação do profissional de teatro, principalmente indo para, né, ocupando o espaço, né, da escola, exercendo a docência e a responsabilidade ética que nós temos com relação à nossa profissão, à nossa disciplina e também o cuidado com os alunos, né, com a turma, com o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem ou adulto, né, se estamos também trabalhando no EJA. Sim, com Então, a certeza. nossa responsabilidade enquanto profissional. Só que tem uma coisa que tu comentaste, Rafaela, que foi a questão da lei, a não aplicabilidade da lei. E eu lembro que Jaqueline Lemos, ela foi até orientando a Diana Socorro no TCC, e Jaqueline Lemos é uma colega, ela é professora de teatro, é mestranda de artes cênicas lá da UFMA, e ela fez uma pesquisa relacionada aos profissionais de teatro, né, o ensino do teatro. Eu não sei se foi ela, não, minto, desculpa, eu estou trocando. Foi a Cíntia Pessoa que fez a pesquisa relacionada ao ensino do teatro na escola, e pegando a lei e tudo, fazendo o estudo. Foi Cíntia. Foi Cíntia Pessoa, quem orientou ela foi Ana Socorro.
Então, não existe aplicabilidade da lei, principalmente na organização do currículo, como bem colocou o professor Jorge Milton aqui na live, né, no comentário dele. Se não acontece no Maranhão, tem muitos estados também que Exatamente. Isso. fazem a reprodução e eles colocam a venda na lei, eles não querem nem saber da lei, porque eles têm autonomia para organizar a proposta de ensino via Secretaria de Estado de Educação ou Secretaria do município da maneira que eles querem, que elas querem, e eles fazem e não querem saber se a professora de biologia está assumindo a disciplina de teatro, a disciplina de artes visuais ou de música, porque eles não querem se responsabilizar. A gestão pública não quer se comprometer em abrir concurso, prefere fazer o quê? Seletivo. E seletivo para quê? Para uma linguagem geral, para a área, minto, é a área. Eles fazem o seletivo para a área, mas eles, na hora da prova, eles não dividem a prova para a linguagem específica. Aqui Entendi. em Florianópolis tem a prova para a linguagem específica. Tu é de teatro, tu vai fazer a tua prova para teatro. A prefeitura é assim. Eu nunca Ai, maravilha. fiz nenhum seletivo para o Estado, aqui em Florianópolis, mas para a prefeitura é assim, porque eles organizam o currículo conforme a linguagem, as É só linguagens. E aqui tem as quatro linguagens. Teatro, artes cênicas, teatro, artes cênicas, que eles chamam aqui, música, artes visuais e dança. Hum. Eu só vou colocar uma coisa, Dayana, que você está trazendo sobre essa questão da organização do currículo. Porque eu dei um exemplo que eu fiz um concurso federal no ano passado, mas eu também fiz um concurso estadual, que não foi aqui em Pernambuco e que também foi na Paraíba, a nível de estado também. E esse edital desse concurso também trazia artes de uma forma geral. Então, caíam coisas de todas as linguagens artísticas, sabe? Então, é bem assim, complicado, difícil ainda essa realidade, uma realidade que nós, que somos licenciados, temos que brigar e estar falando, sabe? E afirmando isso que a gente está aqui fazendo agora para que as pessoas elas acordem que isso não funciona mais. Ainda bem que em alguns estados, como você está falando, aí em Florianópolis, a realidade é outra, mas nós sabemos que na sua grande maioria, essa realidade que não se cabe mais hoje da LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, ela ainda acontece, infelizmente. E que a gente tem que brigar com unhas e dentes, né? Na verdade. E defender o nosso espaço na escola, defender de uma forma correta, sabe? De se apropriar e de ensinar o que nos compete, que é a nossa linguagem, né? Artística, seja dança, seja música, artes visuais, o que for. Eu assinei com os amigos num período aí, era num tempo do governo de Rosiana. Foi um seletivo que teve. E eu e algumas amigas e amigos entramos com um pedido no Ministério da Educação, no Ministério não, desculpa, no Ministério Público, na vara, no setor da educação. Entramos com processo e tudo. Tu acredita que foi em 2016, foi 2016 ou foi 2015 que eu fui receber a resposta. Já tinha passado o seletivo, ela já tinha saído, ela saiu do poder. E tu acredita isso? Então a justiça também Que é um outro absurdo. gargalo na nossa É, vida. Principalmente a promotoria da educação. Pense numa lentidão. um absurdo tudo isso. Mas essa é a nossa realidade e a realidade que a gente, como está falando Diego aqui, que a gente tem que demarcar o nosso espaço. E é a verdade. A gente tem que continuar lutando, batalhando e munindo força, né, para conseguir.
conquistar esse espaço de uma forma correta. É, eu queria também, nesse segundo bloco, trazer uma abordagem e explicar um pouquinho também para vocês quem é Ana May Barbosa. Que quem estuda cursos, quem faz cursos de licenciatura nas áreas artísticas, a gente sempre se depara com essa pesquisadora, uma grande pesquisadora na área de artes, né? Na área das artes visuais, mas que dissemina esse conhecimento dela para acaba se disseminando para as outras linguagens artísticas também. Para quem não conhece, Daiana, se quiser, pode complementar, viu? Ana May Barbosa, ela é formada, né, em artes visuais, e aí, a partir da década de 80, esses arqueeducadores ainda estavam seguindo as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases do ano de 1971, e essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela determinava o ensino de arte, mas ela não dizia quais eram as áreas, assim como na LDB de 96, que só veio acontecer por meio de um decreto de Dilma Rousseff. Então, essa lei 5.692 de 71, ela deixava em aberto, vai ter um ensino de arte na escola, não dizia como e não dizia qual profissional competente que deveria ocupar essa disciplina de arte. Então, qualquer profissional de qualquer área podia pegar esse gancho e dar aula de artes. Então, por esse motivo, hoje, nós temos tantos equívocos e tantas pessoas trabalhando com arte sem ter a formação adequada. Então, surge dessa época, dessa lei, da LDB de 5.692 do ano de 1971. Então, daí surge toda essa problemática. E nesse período, nessa época, nos anos 80, mais ou menos, os arqueeducadores, eles quase perdem o direito de dar aulas de arte nas escolas. Então, aí, esse grupo de arqueeducadores, a arte quase, ela vai ser extinguida da escola. Então, esse grupo de arqueeducadores, eles se reúnem e eles falam, não, a gente tem que continuar defendendo esse ensino da arte na escola. Vamos defender, vamos brigar. E aí, Ana May Barbosa, nessa época, ela propõe um modo de ensinar arte, né? Que é a partir da metodologia triangular do ensino da arte, como ela começa a ser chamada. Então, ela estrutura essa metodologia a princípio na área das artes visuais, mas que depois, nesse período, na década de 80, ela vai se disseminando para as outras linguagens. E atualmente, essa forma de ensinar arte, ela fica, ela passa a se chamar abordagem triangular do ensino da arte. Então, essa abordagem, ela é sistematizada por essa arte educadora, que se chama Ana May Barbosa, que é formada na área das artes visuais. E Ana May Barbosa, ela propõe esse ensino de arte de que forma? Ela propõe esse ensino de arte em três eixos norteadores, que é o ver arte, fazer arte e contextualizar arte. Então, o que é ver arte? Ver arte seria assistir arte, apreciar um espetáculo de dança, de música, de teatro. Então, eu vou participar como espectador, vou me apropriar dessa linguagem enquanto signos, vou fruir essa obra. O fazer está ligado justamente ao que eu anotei aqui. Deixa eu pegar aqui uma anotação que eu fiz sobre o fazer. Aqui, o fazer está ligado ao dentro do teatro, ao escrever a dramaturgia, atuar, dirigir, fazer parte da produção cênica. Isso na área do teatro. Em outras áreas vai se dar de outras formas.
a pessoa executando aquela linguagem, a pessoa participando ativamente do processo. E o terceiro eixo norteador para o ensino da arte que ela coloca é o contextualizar. E o que é esse contextualizar? Seria explicar para o aluno, para aquela pessoa que está iniciando dentro da área da arte, o porquê das coisas. Mas por que no teatro isso acontece dessa forma, por exemplo? Então, nós temos para embasar esse conhecimento a própria história do teatro, que vai dar esse embasamento de como era disposto. Mas se você me perguntar por que a representação, o espaço cênico, em tal época, em determinada época, ele acontece na forma de arena, em forma circular. Então, existe um porquê para isso. O que é que eles pretendiam? Nós tínhamos, enfim. Então, é o contextualizar para esse aluno. Então, dentro de cada linguagem, vai ter uma forma de se explicar, de se contextualizar esses porquês. O que é muito importante para que esse aluno ele passe a entender, que era o que eu tentava trazer para os alunos que eu orientei no final do ano passado, que a arte a gente cria coisas, a gente produz, mas não é do nada. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê de acontecer, de estar ali. Se dentro de uma criação artística eu coloco o figurino de uma cor ou de um formato. O figurino de determinada personagem tem uma cor, mas ele tem um porquê. E por que ele tem. E ele se conceitua, se baseia em quê? Pode estar baseado no próprio conceito de encenação. O conceito da encenação daquela peça pode partir para aquele figurino ser desta ou daquela forma, ter este caimento ou aquele caimento, ser dessa ou daquela cor. Então, isso é muito importante para que a gente vá formando tanto espectadores na área, formando plateias dentro da área, dentro das linguagens artísticas, quanto formando mesmo aquele aluno que está ingressando naquela linguagem artística, que está se apropriando daquele conhecimento, para que ele futuramente adquira essas competências e essas habilidades e venha a desempenhar. Então, o objetivo do ensino da arte, é importante falar, na escola, não é transformar aquele aluno em um grande ator. Ele pode, sim, ser um grande ator, mas o objetivo principal é que ele conheça a linguagem artística, é que ele tenha esse encontro com esses signos. Assim como ele se apropria do português, como ele aprende a ler B com A, Bá, ele tem que se apropriar dos signos também da linguagem artística. Então, antes de mais nada, de formar o ator, é formá-lo através da arte, é formá-lo para a arte. E dentro desse contexto, nós temos aqui tanto o professor Jorge Milton, que trabalha no colégio de aplicação, que é mestre, e ele tem essa formação não só com os estudantes, mas acompanha também os estudantes do curso de licenciatura em teatro, né, no PIBID, que era o programa de iniciação à docência, que foi muito importante esse programa para a formação daquele profissional, né, daquele professor, professora de teatro. E temos também a Ana Socorro, que está acompanhando a live, e ela é professora do campo da pedagogia também do teatro. Porque a gente pensa que a pedagogia do teatro não vai trabalhar com a pedagogia da cena, né, da criação, da dramaturgia, trabalha, mas trabalha com a maneira para perceber o sujeito, não somente no campo da competição, mas no campo dos compartilhamentos, né? Do fortalecimento dessas habilidades, dessas trocas, né? E tem um outro quesito importante, eu nunca esqueço, em diálogo com os meus amigos de artes visuais, o Ângelo, ele fazia uma crítica à Ana Bey Barbosa, eu ainda vou ter a oportunidade de trazê-lo para a live,
e ele me fala, ele fazia a crítica, e a monografia dele foi praticamente uma dissertação, pode-se dizer. Ele ele fez a crítica da abordagem, porque para ele não é só a abordagem triangular. Para ele existe a quarta abordagem, que eu vou pedir para fazer o convite para ele abordar isso na live, mas também tem uma questão que eu analisando, eu tive a experiência docente trabalhando do primeiro ano do fundamental ao terceiro ano do ensino médio e também tendo uma turma de educação especial, que é o seguinte, além da abordagem triangular, nós temos um quarto elemento, que é o intercâmbio. E só podemos analisar a importância do intercâmbio. Boa noite, Ed, seja bem-vindo. Só podemos analisar a importância do intercâmbio, por exemplo, se eu tivesse em sala de aula, por exemplo, Ana Socorro, quando nós produzimos eu vou citar o exemplo dela aqui, porque foi bem marcante, e para mim, este se torna, no meu ponto de vista, o quarto elemento, que é o intercâmbio das escolas, que acontece em festivais, em eventos culturais, em feiras de ciência, mas não ficando somente na escola, mas indo, né, tendo essa troca com outra escola. A escola municipal lá de Vargem Grande participou do Festival Universitário de Teatro Ponto de Vista. Foi a segunda edição do festival. Eu estava na comissão organizadora. E dos nossos tripés do festival foi também envolver a escola. Além de envolver os estudantes do curso de teatro e os estudantes universitários, envolvemos as escolas públicas e particulares, quem quisesse ir podia ir, mas o foco era a escola pública e também os profissionais de teatro que não estavam na universidade. Então, nós tivemos três públicos, né, três focos, para gerar o quê? O intercâmbio e as trocas entre, né, essas áreas, né? Quer seja o estudante do curso da UFMA, quer seja o aluno do ensino médio, o Colum participou, as escolas municipais de outros, de Vargem Grande, você está Vargem Grande porque foi Vargem Grande que participou. Eu não sei se a escola de Tiziana também parece que participou do festival, e também nós tivemos o IFMA, Centro Histórico, participando, e outras escolas participando. Então, esse intercâmbio foi importante, porque até hoje nós temos, nós marcamos a vida desses estudantes. Então, o quarto elemento são os intercâmbios entre escolas, entre turmas, para acontecer isso tudo. Mas na escola, o aluno vê quando está no jogo, ele tem que parar para assistir o Também. outro. O próprio jogo teatral, né? Ele tem que. É dividido entre quem faz o aluno jogador e o aluno que está lá assistindo, né? Fazendo parte da plateia, mas que não deixa de não estar participando do jogo, de não estar ali fazendo. Ele está fruindo, ele está recebendo. E ele vai, de certa forma, ajudar o outro que está na cena depois a construir e a perceber essa cena de uma forma diferente. Então, assim, eu acho importantíssimo a formação desse tripé que a Ana May Barbosa ela propõe dentro da própria escola, é, com os próprios alunos, e também fazer esse intercâmbio, como você falou, fora, né? Como você fala desse quarto tripé, que é uma coisa que eu sempre penso e que eu sempre tento trazer quando eu dou aula de teatro, quando eu estou na sala de aula, com esse conhecimento de arte. Eu tive uma experiência com alunos mais ou menos do ensino fundamental 1 no ano passado, e eu sempre tentava trazer esses elementos, mostrar cenas de espetáculos para eles, porque muitos deles nunca tiveram esse contato com teatro, ou quando tinham, são espetáculos mais comerciais, não são espetáculos voltados com estudos aprofundados em relação. Rafaela, nós vamos para o terceiro bloco para Tá. continuar sobre isso. Eu só quero ler aqui o comentário da Ana.
Ana Cristina, o quarto elemento é o ser humano na construção e desconstrução social e política, além da quebra da quarta parede. Arrasou, Ana. Gente, fiquem conosco no terceiro bloco da live, porque eu quero comentar a experiência do Jorge Milton, que eu acompanhei no PIB.